Primeiro, para falar sobre a pirâmide de aprendizado, né? Explicar ou ensinar é a melhor forma de retenção. Você retém até 90%. Discussão em grupo, você vai reter 70%. Ver e ouvir, 50%. Ver uma demonstração, 30%. Ler de 10 a 20%. E ouvir somente é de 5 a 10%. Por isso que o podcast é tão bom. A gente consegue ouvir o trânsito e tal, vai absorvendo algumas pingardinhas aqui, né? Agora, eu acho que o ponto-chave do aprendizado é repetição. E aí você falou do jiu-jitsu, né? Você não começou fazendo 5 aulas todos os dias. Você começou fazendo aos poucos. Para a gente conseguir repetir bastante vezes uma coisa, tem que começar aos poucos. Eu tô tentando cuidar mais da minha saúde, e uma das piores coisas que eu fazia para minha saúde era refrigerante em excesso e açúcar com café. Era invertido de tanto açúcar que eu botava. Como que eu fui resolvendo essas coisas? Eu fui diminuindo o açúcar um pouquinho por dia. Todos os dias eu tomava um pouquinho menos de açúcar no café. E o refrigerante eu consegui substituir por água com gás e hoje me livrei completamente desses dois vícios. Não adianta você querer do dia para a noite, não, vou tomar só água normal sem gás e querer sair do vício. E também não adianta você nunca estudou na vida, não, a partir de agora eu vou estudar 10 horas todos os dias. Não é assim que funcionam as coisas. Então, o aprendizado é repetição. E para você conseguir repetir muitas vezes uma coisa, você tem que ir criando disciplina, né? Você tem que ter as 1.000 horas, as 10.000 horas que vão criar um hábito. Então, isso é super importante. Então, aprendizado e repetição, e vai depender da disciplina, que é não desistir. E tem que começar devagar e repetir de várias formas diferentes, né? Então, você estava falando como que é aprender. Poxa, para mim, aprender passa por assistir uma aula, passa por ler uma apostila, por resolver uma questão, pegar papel e caneta e escrever, de fato, o conteúdo. Escrever vai te ajudar uma memória muscular também. E ter um plano. Eu acho que o ser humano não está pronto para ter opções. Até tem uma história engraçada que o McDonald's uma vez fez um estudo, um levantamento que as pessoas queriam ter cerveja no McDonald's. Então, em uma unidade, eles foram lá e colocaram cerveja no McDonald's. Ninguém pedia cerveja. As pessoas queriam ter a liberdade de escolha. E a liberdade de escolha é muito ruim. Quando a gente fala de estudar, né, de um concurso público, de uma certificação, a gente tem um edital. Ou seja, a gente sabe exatamente o que vai cair na prova. Poxa, a partir do momento que a gente sabe exatamente o que vai cair na prova, cabe a nós criar um plano. Poxa, da data de hoje que saiu o edital, da data até o dia da prova, eu posso estudar tantos dias para separar tantos conteúdos. Quantas horas eu posso estudar? Perfeito. E ter cada dia estritamente planejado. Não, eu vou ver o que eu vou estudar hoje. Não, você tem que saber exatamente o conteúdo que você vai estudar hoje, quantas questões você vai fazer, você falou das 100 questões lá. E o último ponto para ser um bom aprendedor é melhorar 1% todo santo dia. Perfeito. Vou me comprometer a fazer 100 questões. Hoje eu vou fazer 101. Amanhã você vai fazer 102, 103. E sempre fazendo um pouquinho para melhorar todos os dias. E a disciplina aqui é super importante. É melhor, às vezes, você estudar 30 minutos, focado, prestando atenção, aprendendo, do que estudar 4 horas olhando para o celular, fazendo outras coisas ao mesmo tempo e não absorver nada. Acho que esse é o segredo do aprendizado. Pegando em termos de certificação, Kleber, que a Top Invest já tem 15 anos de estrada. Você tem essa métrica dessas horas líquidas de estudo, tipo 30 horas líquidas por semana? Se a gente pega 7 dias e pensa que o cara vai descansar no domingo. Ou alguns religiosos, né, que tem que descansar no sábado. Então, com 6 dias é 5 horas de estudo por dia. Olhando de fora, né, não parece muito. Não parece muito, né, cara? Para certificação onde não tem concorrência, só uma nota de corte, o cara que ele quer virar consultor da Portfólio, por exemplo, tem que tirar o CEA. Quanto tempo de estudo? 2 horas por dia eu recomendo para todo mundo. 2 horas por dia? Todos os dias. De segunda a segunda, 2 horas por dia. Durante quanto tempo? Para ter uma ideia. Para a antiga CEA, era durante 30 dias. 30 Seriam dias? 60 horas de estudos líquidos. Olha só. Era o suficiente. Porque o profissional vai trabalhar o dia inteiro, vai estar cansado, vai ter outras responsabilidades, tem mãe, tem filho, né? Poxa, se estudar 2 horas por dia, é muita coisa. Estudar de verdade, focado. Poxa, você vai aprender muita coisa em 30 dias. Porque vem de novo de começar devagar. Pensa que as pessoas, né, que estão fazendo uma certificação, que estão fazendo um concurso muitas vezes, não são as pessoas de 17, 18 anos que acabaram de sair da escola e estavam acostumadas a estudar 5 horas. Então, você falar para uma pessoa que tem seus 25 anos, que saiu da faculdade faz 2 anos, está 1 ano parado, sem estudar, que ele vai começar a estudar 5 horas por dia, é um soco no estômago muito grande. Então, começa devagar. 2 horas por dia, e eu particularmente gosto de estudar à noite, eu acho que o conteúdo é melhor absorvido à noite, é mais do que suficiente.
Mais do que suficiente. Para o mundo de certificação. Para o mundo de certificações financeiras e de concursos também, né? Pensando na escadinha, não numa prova específica. Tá pensando que o cara tem alguns anos para ser aprovado. Isso aí. Se ele quiser ser aprovado em um ano, é pouco. Aí é pouco. Sim. Aí é pouco. Tá. Eu vejo, né, quando a gente fala dessas horas líquidas de estudo, o quanto o jovem focado tem vantagem. Porque aquele cara que não tem dependentes, Tem tempo que não tem filho disponível. pequeno, que não tem cônjuge, que às vezes mora na casa dos pais ainda, não tem que trabalhar para pagar o aluguel, ele consegue sugar os pais mais um pouquinho até passar e ficar independente. Acho que essa é uma grande vantagem daquele cara que sabe desde novo o que ele quer fazer da vida. Mas ou tem pelo menos um cheiro maior, né? Perfeito, você falou uma coisa importante, o jovem focado. Exato. Porque existe, tem um aluno que me dá muito trabalho, que é o jovem que ele tem tudo na mão, mas ele vive no paradoxo do tempo. Porque como às vezes a prova, ele começa a estudar em janeiro e a prova é em outubro, novembro, ele fura janeiro e fala assim, ah não, mas está em janeiro ainda, eu vou começar em fevereiro. Ah não, mas amanhã eu tenho o dia inteiro livre. Às vezes o cara que tem aquele horário cronometrado, ele sabe que ele não vai conseguir, se ele não fizer ali, você acredita, Bruno, que ele às vezes consegue ter mais maturidade? Então foco, eu falo isso sincero, assim, você falou da teoria das 10 mil horas e foi um cara que eu estudei demais para colocar no meu livro, que foi o Anders Ericsson. Você já ouviu falar dessa teoria? Eu vi pelo Malcolm Gladwell no Outliers. Perfeito. Né? Que falava das 10 mil horas de prática. Isso, que ele falava que em 1963, se não me falha a memória, ele falava que para qualquer pessoa, a teoria era, para qualquer pessoa que precisasse virar expert, ela tinha que ter 10 mil horas. E aí, quase 30 anos depois, caíram isso. Eles pegaram 2 jogadores e colocaram lá o jogador A e o jogador B. E aí eles pegaram os 2 jogadores e iam treinar as mesmas 10 mil horas. Só que qual que era a diferença? O jogador A tinha um técnico, tinha alguém lá falando, disponibilizando, e o jogador B só treinava a torta e a direita por livre e espontânea vontade. Claro, o que aconteceu, o jogador A ficou muito melhor. E o jogador B, independente, ele tinha uma curva de crescimento, mas independente das horas, ele não evoluía mais, porque ele não sabia onde estava a dificuldade dele. E aí essa teoria caiu totalmente por terra. Tinha um e mentor. aí tinha ou um mentor ou alguém que direcionava, enfim. E aí, por isso que você pega, cara, time de futebol, tem que ter um técnico. Você pega o João Fonseca, os caras todos, tem alguém ali. Então eles vão fazendo isso. E aí vem um conceito que eu acho muito bacana, que eu falo para os alunos, que foi o que derrubou a teoria das 10 mil horas, que se chama realização ingênua da atividade. Como é que funciona isso? Realização ingênua. Imagina o seguinte, o aluno está estudando por estudar, sem método, sem técnica, ele está lá. Imagina um cara que vai lá no tatame e ele começa a rolar com o outro sem nada, sem técnica nenhuma. Às vezes esse cara vai aprender, mas a curva é tão dilatada, que não precisa nem 10 mil horas. Putz, você tem um cara que já aprendeu isso, está evoluindo há tanto tempo, você consegue dilatar essa curva. Então foi onde caiu por terra a teoria das 10 mil horas e vem o conceito de realização ingênua da atividade. Sempre falo que é o cara que chega na academia e ele vai lá e vai fazer os negócios da cabeça dele. Ele não vai conseguir alcançar o resultado que ele tanto quer, né? Então acho que é bem bacana engraçado que isso. você falou ali do aluno que tem a prova em dezembro, ele vai empurrando, né? Tem a chamada lei de Parkinson, que o ser humano ocupa todo o tempo disponível para fazer uma atividade. Então, enquanto a água não bater no pescoço, vai procrastinando, né? E uma das coisas que eu falo para os meus alunos de certificações sempre é: primeira coisa que você tem que fazer, comprou o curso, marca a prova. Porque aí você tem um prazo, tem um deadline lá que você tem que estudar ali. E por isso que eu sempre falo das 2 horas por dia que a gente falava lá da CEA, porque não tem escolha. O aluno entrou no curso, marca a prova, 30 dias, você vai estudar 2 horas por dia, exatamente essa separação dessa forma aqui. Ou seja, é muito mais fácil ser disciplinado, só tem que baixar a cabeça, largar o celular e focar. Você falou da lei de Parkinson, ela é conhecida como a demanda vai preencher a oferta. Então você tem uma oferta de 10 meses para estudar. Quanto que eu vou precisar de estudo para passar na prova? 10 meses. 10 meses. O cara vai se adequar a esse intervalo. Isso das 10 mil horas, quando eu comecei a fazer jiu-jitsu, eu fiz a conta. Quando eu comecei, não, foi um pouquinho depois, né? Eu treino 8 horas por semana. Eu pensei, cara, quanto tempo vai demorar para ter 10 mil horas de prática? Pensando que isso vai definir realmente quem é um especialista. Seriam 24 anos de treino. Putz. Eu falei, nossa, vou estar velho. Ainda bem que tendo um professor te direcionando, você consegue aprender muito mais rápido, né? Com certeza, cara. E, bom, e quanto a essa questão de que hoje a juventude atual, ela tá bebendo menos,
está mais preocupada com questões de saúde, com um certo equilíbrio da vida. E quando você fala pro cara, pô, você vai ter que estudar 2 horas todo dia, 3 horas, 5 horas, porque olha o teu nível de concorrência aqui, o teu benchmark é esse. Esse cara vai pensar, caramba, será que eu vou conseguir ter uma rotina saudável e equilibrada? Vocês acham que isso faz parte da vida desse cara que quer se dedicar a passar numa prova? Ou que, não, durante um certo tempo você vai ter que abrir mão desse equilíbrio para conseguir atingir o feito de ser aprovado? Assim, a primeira coisa, você não consegue... Se você quiser desistir de estudar, transforme a sua vida em um inferno. Eu sempre falo isso. Os piores alunos que eu tenho em desempenho e que desistem são os alunos que eles acham que eles vão estudar 10 horas por dia. Então a intensidade, ela é muito ruim. Igual você falou das 2 horas, cara, é o dia a dia. Primeira coisa que eu sempre falo pro aluno é, vai devagar, vai com o que eu chamo de TIP, que é técnica de iniciação progressiva. Vai evoluindo, vai fazendo, vai adaptando o seu nível de digamos assim, de habilidades ao nível de entrega. Eu acho que esse é o primeiro ponto em relação a isso. Outra coisa muito importante que eu falo desse aluno é a disciplina. É o que muda o jogo hoje. Sabe? Não adianta você falar, Pedro, ele tem que ter rotina, ele tem que ter saúde. Eu não tiro a atividade física desse aluno. Não tiro, porque senão eu sei que ele não aguenta ficar às vezes comigo 10 meses, 11, que é diferente do seu caso, que às vezes o cara tem 30 dias, mais 4. Muito diferentes, né? O meu, às vezes o cara tem que ficar 1 ano, 1 ano e meio, 2. Então, para isso, eu tenho que encaixar o estudo na vida dele. E não, às vezes, fazer um sprint. No seu caso, às vezes, pode ter um aluno, igual ele vai estudar para a prova da faculdade. Cara, 3 dias, 4 dias antes da prova, ele vai conseguir dar o gás, tirou ali, não treina, não come, não almoça, enfim. Agora, tem coisas que eu sempre falo, o que é atividade que é supérflua, sim, que a gente consegue tirar, e o que é atividade normal. Por exemplo, atividade física eu não tiro. A não ser que o cara, por exemplo, está se preparando para o Ultraman. Eu já tive isso. O cara tem que ter um ritmo de treino violento. Eu falo, cara, não dá. Escolhe o que você quer. Escolhe o que você quer. Vamos fazer um treino tranquilo, 1 hora por dia, beleza, mas do jeito que você tá, não dá. Então, eu sempre tento manter a atividade física, eu sempre tento manter o período de descanso. Claro que no equilíbrio. Não dá pro cara também tomar cachaça quinta, sexta, sábado e domingo, que é o final de semana. Então, é tentar chegar no equilíbrio que ele consiga levar a vida dele por 12, 16, 18 meses, a depender. No meu caso, no nosso caso de preparação para a residência. Esse é um ponto muito interessante, porque eu acho que equilíbrio não existe. Eu nunca tive uma vida equilibrada. Eu também não. Ou eu estava trabalhando 100%, ou estava estudando 100%, ou estava fazendo exercício 100%. Eu nunca tive equilíbrio. Mas isso é para mim. São algumas pessoas que são assim. E quando eu falo de 2 horas por dia, é porque eu tenho um aluno muito diverso. Eu tenho um aluno de 17 anos que está saindo do ensino médio, começando a faculdade agora, que ele quer trabalhar no mercado financeiro. Eu tenho mães e pais de família dos 30, tenho pessoas de 45, 50 anos dando para um CFP, que é uma prova de alto nível. E eu preciso encontrar uma forma que a rotina vai encaixar na vida de todo mundo. E não ter equilíbrio é para algumas pessoas. Perfeito. Não é para todo mundo. A maior parte das pessoas quer equilíbrio. Quer qualidade de vida, quer equalizar salário, quer equalizar várias outras coisas e ter um bem-estar. Então, 2 horas por dia é uma coisa que qualquer pessoa consegue, com um pouco de disciplina, estudar. Seja para um CE, uma CPA10, né? Agora CPA, CPRO-R, CPRO-I, ou para uma prova ultra difícil como é um CFP. O CFP vai já ser... mudou já? Trocou de vez? Já, a da MIMA já mudou 100%. Tá. O CFP é uma prova de altíssimo nível. Só que a concepção dela é que é alguém que já tem uma bagagem. Já não sai do quilômetro 1, já sai lá do quilômetro 30 da sua maratona. Então, a pessoa já tem uma bagagem de mercado, já conhece um pouco. E por mais que seja uma prova muito difícil, se ela estudar por 3 meses, 2 horas por dia, ela vai estar capacitada para fazer uma prova de alto nível. Porque uma pessoa que já vai estar com um cargo importante numa instituição financeira, vai ter atividades, já é uma pessoa mais velha, que às vezes já tem família, já tem essa rotina de exercício. Então, a gente precisa buscar uma rotina de estudos que vai encaixar também na rotina da pessoa para não desequilibrar. Porque senão é aquela mesma coisa de começar ultra radical. Se eu mandar a pessoa estudar 10 horas no sábado, não vai estudar. Bom. No meu caso é tão bizarro isso, Bruno, porque eu não pego aluno depois de abril. Não pego.
Porque eu sei que eu não vou dar resultado. Eu não tô aí por Quando dinheiro que é a prova, dele. só pra entender? Começa outubro, novembro, dezembro e vai até janeiro. Então, por exemplo, o deadline do aluno que quer estudar comigo é abril. Aí ele fala assim,